Bom dia, que Deus abençoe vocês. Caminho de milagres. Levanta, pega o seu café, vem com a gente, ó. Hoje faz um ano que chegou essa Bíblia maravilhosa aqui em casa e quanto Deus tem feito. Então levanta, pega o seu café e vem com a gente. Caminho de milagres para encerrar fevereiro de milagres de uma maneira muito especial. Então levanta, pega o seu café e vem com a gente, em nome de Jesus. Vamos lá? Bom dia! Te adorarei, te adorarei. Mas aqui não encerraremos fevereiro sem ver os milagres do Senhor, porque todo dia Ele faz. E tudo aquilo que você tem pedido e orado, e clamado, Ele vai entregar. Bom dia. Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Bom dia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem Tu és. Quem tem vivido milagres agora em fevereiro? Eu tenho. E mais milagres eu verei até o dia 29 de fevereiro. Então levanta, pega o seu café e vem com a gente. Shadow. Pega essa live e encaminha para mais pessoas. Que Deus te abençoe. Primeiro dia da semana e nós já aqui, cedinho, falando com Deus. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Esse é quem Tu os corações, Tu és a resposta. Bom dia, primeiro café, caminho de milagres, encerrando fevereiro de milagres, hein? Tu és a resposta. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Eu amo esse louvor.
Comecei a tocar ele em julho, no meu aniversário. Opa! Bom dia, que Deus abençoe seu dia. Então, estamos aqui encerrando fevereiro de milagres com caminho de milagres, né? E na verdade não era essa temática para hoje. Deus tinha dado uma outra temática, né? Que em breve falaremos aqui, mas como é Ele quem manda tudo aqui, então nós temos que obedecer. E eu decidi não, ele falou comigo, né? Na quarta-feira, na volta para casa do hospital, né? Que já era quarta-feira, e eu vim cantando esse louvor. E eu já tô falando de caminho, de milagres, desde o dia 15, quando eu fui lá na igreja Fonte das Águas Vivas, ministrar a palavra do Senhor, e Deus estava falando comigo desde aquele momento sobre caminho de milagres. Então, quando eu me deparei de estar no hospital ali, né, passando por algumas coisas ali, estamos ainda em processo com isso, Deus me deu esse louvor, Caminho no Deserto, e me veio muito forte, Caminho de Milagre. Porque nós estamos aqui em fevereiro de milagres. E quando Deus dá uma palavra, não é porque Ele está falando, não. Ele fala com um propósito. E nós temos que pegar a palavra e absorver, e ter fé, e guardar, e caminhar nesta palavra. Então, Ele nos deu 2024, ano da realização, e fevereiro de milagres. E Deus é muito estratégico, porque esse ano, fevereiro tem mais um dia, né? 29. Então o mês encerra nesta quinta-feira, dia 29. E eu creio que até lá, muitas coisas que nós temos orado, pedido, clamado, seja na área da saúde, familiar, material, financeira, né? Saúde e finanças são coisas que pega muito as pessoas, né? Bom dia. Então, não é por acaso que Deus nos deu fevereiro de milagres, e encerrando, né, esse último café de fevereiro com o caminho de milagres. Porque eu tenho vivido realmente caminho de milagres. E quando a gente fala de bom dia, quando a gente fala de caminho de milagres, me vem muito forte, literalmente, um caminho, né? E eu amo esse louvor que eu toquei do Fernandinho, o Caminho no Deserto, porque eu comecei a tocar no meu aniversário pra cá, né? E fala muito forte. E Caminho de Milagres me faz lembrar duas histórias marcantes. A de Abraão e de Jairo. E eu quero saber aqui vocês se estão vivendo milagres nesse fevereiro de milagres. Sei que algumas pessoas aqui estão vivendo. Eu também estou vivendo. E viver o milagre não é você já ver a contemplação logo ali, é você crer que você está caminhando, que o milagre vai acontecer, porque é assim que eu vivo, é assim que eu creio e é assim que Deus se manifesta. Porque se a gente caminhar vendo, aquilo não é fé, aquilo não é milagre, mas milagre acontece quando todas as possibilidades humanas se esgotam. Mas aí nós temos um Senhor, o nosso Deus, que Ele jamais vai esgotar as suas possibilidades, né? Para conosco e para a circunstância que nós estamos ali inseridos e colocados. Eu creio, é verdade. Tem um louvor que fala que eu vejo a mão de Deus. Em tudo que eu vivo, eu vejo a mão de Deus. Então, e para mim estar hoje aqui também de manhã cedo é uma vitória, é uma bênção. Porque eu achei que eu nem fosse ter café essa semana, por questão de saúde. Mas Deus é fiel, Ele nos levanta, Ele nos revigora para fazer o que tem que ser feito. Eu estou aqui e por isso Ele mudou, né, para Caminho de Milagres. A outra temática em breve nós falaremos aqui quando Ele permitir. Então, o Caminho de Milagre me faz lembrar dois personagens bíblicos, Abraão e Jairo. Em Gênesis 12, Deus chamou Abraão e o direcionou ao novo.
Ele era casado com Sara, que era estéril. Então vamos abrir em Gênesis 12. Hoje eu quero passear bastante aqui, porque Deus foi falando comigo sobre isso. E daqui a 15 dias tem a continuação, só que o outro lado. Gênesis 12, 1. O chamado de Abraão. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, no meio dos teus parentes, e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e seus servos comprados em Harã, e partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Então Abraão teve uma chamada de Deus, né? E ele foi deixando tudo para trás e pegou o que era mais importante, a esposa, os bens que ele tinha, e foi na direção que Deus o colocou. Ele nem sabia para onde ele estava indo, mas ele confiava na palavra do Senhor. E é isso que nós vamos fazer, é confiar. Não querer ver para que crer, mas crer para ver. Esse é o mistério dos milagres. Eu sou prova viva disso, eu vivo os milagres. E quando ninguém crê, eu continuo crendo, porque a palavra foi direcionada a mim. O milagre é meu, a história é minha. E todos verão o poder do Senhor. Então você não desista. Não desista. Gente, de Gênesis 12, que é o chamado de Abraão, até o 21, Gênesis 21, que é o nascimento da promessa, o nascimento de Isaac, muitas coisas aconteceram e muito tempo passou. A gente não sabe exatamente quanto tempo levou, mas a gente sabe que foi um tempo considerável, né? E muitas pessoas acabam desistindo, né, no meio do caminho, por não ver o acontecer, por não ver aos olhos nus todo o acontecimento das coisas, acha que Deus não está fazendo, que Deus não está operando. Mas é aí que Deus trabalha a paciência no tempo de trabalho, no tempo de preparação. Ele nos prepara de dentro para fora para viver um novo momento. Bom dia, um novo momento, essa nova etapa. E em Gênesis 15, Deus faz uma aliança com Abraão e lhe promete um herdeiro. Vamos em Gênesis 15 agora. O que fala em Gênesis 15, hein? 15:4. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você será o seu herdeiro. Lançando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Ou seja, Deus deu uma palavra, bom dia, Deus deu uma palavra para ele. Porque ele está, antes do 4, aqui em Gênesis 15, Abraão estava perguntando: Senhor, você me leva, diz que eu vou ser pai de muitas nações, mas eu não tenho filhos, minha esposa é estéril. E a única pessoa que eu tenho aqui como herdeiro é o meu servo. E Deus fala para ele, né, que ele teria assim um filho. Então a promessa foi lançada em Gênesis 15. Desde o chamado, em Gênesis 12, Gênesis 15 foi lançada a promessa para ele e ele creu. Ele creu, não ficou mais se questionando quando, que maneira, mas saberia que Deus estava fazendo. Em Gênesis 18, Deus fala para Abraão e para Sara, já muda o nome deles, e diz que em tal tempo aquela criança nasceria, que seria chamado Isaac. Então você vê como que Deus vai trabalhando. Primeiro ele nos chama, depois ele dá uma direção, depois ele vai nos aperfeiçoando, vai lançando a promessa, e ele vai fazendo em nós, sobre nós e através de nós.
A gente pensa que é do dia pra noite, mas não é do dia pra noite. É uma construção que Deus faz em nós. Porque se ele pegar a gente agora, ou um tempo atrás, a gente não teria maturidade, estrutura para ver tudo aquilo. Abraão não teria estrutura. Mesmo sendo o pai da fé, o herói da fé, né? Então, Gênesis 18, Deus fala com Abraão e com Sara, dando a data. Tudo que Deus fala tem data, tem agenda. Deus não fala assim, por acaso vai acontecer, não. Deus tem o tempo certo, Deus tem a hora certa, e ele deu uma data que se cumpriria. Porque em capítulos anteriores, Ismael tinha nascido. E sobre Ismael e Isaac, na outra semana falaremos sobre isso, né? Porque quando Deus fala conosco, nós temos que crer. Nós não temos que fazer paliativos e fazer rodeios e mudar o que Deus está fazendo. Porque a gente vai atrasar o nosso processo de milagre, de bênção, o nosso caminhar. Então, em Gênesis 18:11, fala o seguinte. Ele se apresenta para eles e fala o seguinte. Abraão e Sara já eram velhos de idade, bem avançada, e Sara tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou, depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Que Deus falou para ela que ela seria mãe. Ela falou assim, acho que não, né? Já passei do tempo. No 13. Aí Deus fala para ela, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo, por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse, não negue, você riu. Deus estipulou uma data. E Deus cumpre. Tudo que ele fala, ele cumpre. Deus, ele é fiador da sua palavra. Então você não pode pegar a palavra do Senhor e jogar para cima, e desrespeitar, desmerecer, porque tudo que ele fala, ele cumpre. Basta você ter fé. Você pode receber a palavra do Senhor, você pode ler, você pode orar, você pode fazer o que você bem entender. Se você não tiver fé, nada vai acontecer. Simplesmente nada. O que Deus quer de nós é fé e obediência, que andemos nos caminhos dele e que obedeçamos a sua voz, sem perguntar, sem questionar, sem querer saber como é que vai ser, porque ele fala, vem, e só. E cada dia vai colocando um degrau, um pouquinho de cada vez, para poder construir em nós essa confiança nele, na sua palavra. É isso que muitas pessoas não entendem e param, desistem e falam todas as coisas feias, é porque não tem a confiança em Deus. Elas querem fazer nossa própria força, querem entender qual a mentalidade humana, mas é impossível medir a ciência de Deus, medir o conhecimento de Deus com a nossa mentalidade humana. A gente não vai conseguir atingir, a gente não vai conseguir entender. Então, obedece, que vai ser muito mais fácil, muito mais leve, muito mais gostoso e aproveitoso, né? E sair do meio do lugar, como Deus falou para Abraão, sai da sua terra, porque ali não iria acontecer mais nada, porque ali era um povo incrédulo, idólatra. E Deus quer nos tirar desse meio para poder fazer com que o milagre aconteça. Bom, em Gênesis 21, Isaac nasce. Olha só, gente, de 12 a 21, quantas coisas aconteceram. Em Gênesis 21, Isaac nasceu, a promessa se cumpriu, né? E Sara fala o seguinte, Gênesis 21, de 1 a 7, é muito lindo. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu à luz, e deu um filho a Abraão. Em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaac ao seu filho que Sara lhe dera. Quando seu filho tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando nasceu Isaac, seu filho. E Sara disse, Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso
rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Quando a gente recebe o nosso milagre, a nossa bênção, a gente fica assim, né? Como os que sonham. Tanto tempo demorou, mas chegou. Chega. Tudo que Deus promete tem uma data para acontecer. E que muitas das vezes Ele não nos dá a data na hora. Porque a gente não vai ter estrutura. Eu falei isso para vocês. Então Ele nos faz caminhar. Nos faz caminhar. Nos faz avançar. Nos faz descansar na sua palavra. Fácil não é. A gente fala uns para os outros que é fácil. Não é fácil. Mas Ele está trabalhando de interno, no nosso interno, para nosso externo. Nós temos que confiar em tudo que Deus nos fala. Porque Ele é fiel, né? Agora, falei sobre Sara, sobre Abraão. E eu falei pra vocês que são dois personagens que Deus fala muito, muito pra mim, que eu vejo esse caminho, né? De Abraão, desde Gênesis 12. E também Jairo. Abraão e Jairo. Jairo, ele era... Cadê aqui? Enquanto Jairo era um homem influente no meio religioso, era príncipe da sinagoga. Ele já tinha feito de tudo para que a sua filhinha fosse curada. Ela tinha 12 anos. Então ele decidiu ir até Jesus, romper com o ciclo em que ele vivia para ter a tão sonhada cura da sua filha. Imagina uma filha doente há tanto tempo e feito de tudo. Imagina, ele era um líder religioso, falava de Deus, ali, né, lia a Torá e não estava vendo o milagre acontecer. Mas ele sabia que existia Jesus naquele tempo, como existe hoje também. E ele, o que ele fez? Foi até Jesus para poder mudar aquela história. Ele falou assim, bom, se aqui na sinagoga, fique em paz. Um beijo para ele, melhoras, bom dia, fique em paz. Então, o que acontece? Imagina uma pessoa que tá dentro ali, né? E não tá vendo resultado. Então ele falou assim, então eu vou romper aqui, não quero saber que eu sou da sinagoga, eu vou procurar Jesus e eu quero ver se ele vai me trazer alguma solução, porque eu quero ver minha filha curada, é isso que eu preciso. Né? E em Marcos 5, 22 é muito lindo, porque ele vê, vamos abrir Marcos 5, 22, que diz o seguinte: então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Quando a gente busca, sabe, se derrama, fala, Senhor, já não sei mais o que fazer, mas Tu és a solução de tudo. Ajuda-me. E o Senhor foi com Jairo, né? O Senhor foi com Jairo. E no meio do caminho, né? No meio do caminho apareceu, no meio do caminho desse milagre da cura de Jairo, da filha de Jairo, apareceu uma outra personagem que também precisava muito do Senhor, que também rompeu a barreira, rompeu o medo, o preconceito, rompeu tudo ali naquela sociedade. Bom dia, que é a mulher do fluxo de sangue. Então imagina, Jairo desesperado foi falar com Jesus, Jesus foi até ele. E nisso aparece uma outra pessoa também necessitada do Senhor. Todo mundo queria a cura, né? E no 5:25 fala o seguinte: estava ali uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. E ela padecera muito sobre os cuidados dos médicos, gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Então
A mulher do fluxo de sangue não estava vendo resultado também. Gastou tudo que tinha, também a cura não estava acontecendo. E quando eu vi falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Porque pensava, se tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou no meu manto? Ou seja, Jesus sabe quando a gente vai até Ele. Ele sabe quem você é, Ele sabe quem eu sou, Ele sabe. Mas o que Ele quer é que nós estejamos indo de encontro a Ele. Que nós o reconheçamos, né? Antes de procurar a medicina, nós temos um Deus. Ore que Ele vai te dar todas as coordenadas. E, gente, o que nós vemos entre esses personagens, né, que eu falei, da mulher do fluxo de sangue também se inclui aqui. O que nós vemos entre Abraão, Jairo e a mulher do fluxo de sangue? Posicionamento. O que Deus quer pra gente é posicionamento. Posicionamento para poder viver o novo. E para viver o novo, é necessário se desprender. Não adianta querer viver o novo carregando consigo coisas do passado. Não adianta viver o novo carregando traumas, tristezas, ansiedades. Para viver o novo, nós temos que nos desprender e posicionar. Posicionar. Quando Deus fala conosco, Ele quer agora a obediência, não é amanhã ou depois. Tem vezes que Ele nos pede coisas que naquele momento é um pouco difícil, né? A gente tem que pensar, orar para como agir. Mas tem coisas que Ele nos pede que é simples, que dá pra gente resolver, que não coloca, né, outras pessoas. Então, o que Deus quer de nós hoje, para que nós vivamos os milagres ainda em fevereiro de milagres, para que nós caminhamos e recebamos neste caminho os nossos milagres, é posicionamento e desprender. Se desprenda hoje de tudo que te está amarrando, que te está prendendo, que te está oprimindo. É hora de você se desprender. Porque o caminho com o Senhor, Ele tem desafios para provar a sua fé, a sua confiança no Senhor. Então, que você se posicione, que você pegue esses exemplos tão lindos que nós falamos aqui de Abraão, de Jairo, e também da mulher samaritana, da mulher do fluxo de sangue, que você reaja, que você se desprenda, que você não fique pensando o que vai ser, o que vão pensar de mim, para onde que eu tô indo. Não, importa o que você quer que Deus faça na sua vida. O mais importante não é agradar aos homens, mas é agradar ao Senhor. Porque no final das contas, quando você põe a sua cabeça no travesseiro para dormir, você vai recorrer a Deus. Senhor, eu não consigo dormir, eu tô com insônia. Senhor, eu tô com ansiedade, eu tô com medo. Bom dia. Senhor, o que eu faço com isso? Caminho de milagres é caminho de milagres. Veremos outros milagres até chegar no nosso milagre. Isso eu tenho vivido muito, muito. Bom dia, bom dia. Só eu sei de quantos milagres eu tenho orado, clamado e tenho recebido, mas outros ainda não chegaram, mas vão chegar. Mas eu não desisto, eu me alegro. Bom dia, eu me alegro com a alegria dos outros. Então, neste caminho de milagres, nesse percurso dos milagres, Deus vai nos fortalecendo, Deus vai nos forjando, Deus vai nos encorajando mesmo, sabe? E você vai se desprendendo, vai se posicionando.
E quanto mais você vê outras vidas recebendo milagre, como Jairo viu a mulher do fluxo de sangue, como Abraão saiu da terra dele, foi caminhando, 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 e Deus foi lançando a palavra, lançando a promessa, até que Isaac nasceu. Nós temos que ir na confiança que Deus está fazendo. E confiar, simplesmente confiar e obedecer. Porque quando eu obedeço, eu confio. E quando eu confio, eu obedeço. E a fé é que movimenta tudo isso. A fé em quem? Em Jesus Cristo. Muitos têm fé em muitas coisas, mas nós temos que ter a fé em Jesus Cristo. Porque é Ele que movimenta tudo isso, né? E o Espírito de Deus, ele vai te dando total coragem, ousadia de você continuar a caminhar. E eu entendo porque hoje o Senhor mandou trazer essa palavra aqui e não a outra que ele tinha falado, porque nós estamos encerrando fevereiro. E esse mês foi fevereiro de milagres. E eu sei e eu creio que até o fim da semana vocês terão, eu terei muito mais milagres para contar. Em janeiro eu contei a minha cura, depois de muito tempo, né? Eu fui laudada. Temos coisas ainda em curso, temos mais curas que estão acontecendo, que estão em curso. E foi muito curioso, porque logo que começou fevereiro, eu entrei no primeiro ciclo de antibióticos. E nessa semana agora, depois de 15 dias, no segundo ciclo de antibióticos. Eu falei, Senhor, fevereiro de milagres. Eu estou aqui, né, tomando remédio, me tratando. Mas o Senhor me disse, caminho de milagres. E não é do jeito que a gente imagina, do jeito que Ele faz, do jeito dele, é o melhor. Então, creia porque Deus está fazendo, porque Deus está movendo. E a fé é você crer para depois você ver. E não você querer ver para crer. Você não é Tomé, não. Você tem que ter fé. Deus estimula a sua fé, a sua emuná. Eu falei muito aqui em fevereiro, quando começou o nosso vídeo de fevereiro, sobre a emuná, sobre fé. Fé para viver os milagres. Só vive milagre quem tem fé. Sabe, aquela fé de Abraão, uma fé que nem falam cega assim. Porque fé é fé. Não tem meia fé. Ou tem ou não tem. Ou você confia ou não confia. Nós temos que ser crianças perante Deus, com um coração sincero, puro, de confiar, de receber, em saber que Ele está fazendo. Eu fiquei triste? Sim, sou ser humano, mas eu ouvi muito claro, caminho de milagres. Então, por isso, que estou trazendo essa palavra para vocês, né? Caminho de milagres, porque faz todo sentido ao que está acontecendo. Eu sei que muitas pessoas têm visto o mover do Senhor, têm recebido a palavra e têm caminhado sobre ela de fevereiro de milagres, e eu tenho certeza que o mês não terminou, tem até quinta-feira, e Deus é o dono do tempo, Deus é o tempo. E para Ele, 1000 dias é um ano, e um ano é 1000 dias. Então, que você possa estar com esse coração cheio de fé, cheio de emuná, sabe, crendo porque Ele está fazendo. E eu tenho vivido isso, caminho de milagres. E eu vou testemunhar aqui no próximo café o quanto Deus tem feito de milagres. Mais bênçãos, mais milagres, mais cura, em nome de Jesus. Então, o que nós enxergamos nisso tudo? Posicionamento e desprendimento. Impossível você viver o novo se prendendo ao passado, né? Eles largaram tudo o que eles tinham ou possuíam para viver o novo, para viver o milagre. Eu li recentemente e é maravilhoso, sabe? Que é o seguinte: pra gente caminhar na fé, vai ter que abrir mão de muitas coisas. De pessoas, lugares e de conhecimento. Como assim conhecimento? Sim. Que às vezes a nossa natureza humana quer confrontar a mentalidade, né, divina. E não, nós temos que ter a mentalidade divina. Nós temos que entrar, que acessar. Quando você acessa, você não consegue mais pensar com a mente humana. Você não consegue mais. Você começa a viver
no sobrenatural, no extraordinário. Isso aí não é coach não, isso é palavra de Deus. Hoje, por falar em palavra de Deus, hoje faz um ano que chegou a minha Bíblia aqui em casa. Chegou no dia 25/2/23, às 16h16. E eu falo, foi o Senhor que me deu essa Bíblia, foi Ele que escolheu e sabe por que me trouxe ela. E quantas mulheres e homens estão aí comprando essa Bíblia. E fico muito feliz porque ela tem sido uma bênção na minha vida. Pra quem não sabe, eu já tinha Bíblia, claro, mas estava muito velhinha, muito gasta. E quando eu fui ministrar em 2022 numa igreja, eu fui sem Bíblia, só com celular. E aquilo me incomodou, eu falei que era uma Bíblia nova. E aí eu sonhei com uma pessoa, que é um pastor meu lá, do Orlando, pastor Marta, e comentei com ele. Ele falou assim, você vai ganhar uma Bíblia. Então eu falei, amém. Qual você quer? Eu falei, Senhor, eu não sei qual que eu quero, né? Não sei. E aí eu orei, e Deus foi revelando essa... Foi muito linda a história dessa Bíblia, como ela chegou pra mim, como eu achei. Deus nos surpreende. Deus faz, Efésios 3:20, Deus faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Então, não queira viver na fé, porque a Bíblia inteira você vai falar que o justo viverá da fé. Lá em Abacuque fala, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos, todavia me alegrarei. Então, gente, é fé. Fé. Tudo que nós precisamos é de fé. Deus não pede seu dinheiro, não pede nada seu, Ele pede fé. E obediência, fé. E a fé, ela vai contra a mentalidade humana. Eu falei pra vocês. Eu tô batendo nessa tecla, que tem vidas aqui depois que vão ver, que estão se questionando. Porque a promessa, quando ela chega na sua vida, ela tá fora dessa realidade. Isso eu aprendi muito. A promessa de Deus pra sua vida, na palavra do Senhor, que tem várias promessas para nós, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. As promessas que se encontram na palavra do Senhor e que Ele também vai falando conosco, bom dia, e também que Ele vai falando conosco, o nosso íntimo, usando vidas para falar conosco, a promessa, ela vai contra, ela se choca com a nossa realidade atual. Mas a nossa realidade atual não nos define, não nos define. Então, se Deus falou, Ele vai cumprir. Como? Ele vai dar os meios, os recursos e vai acontecer. O que você tem que parar é de questionar. Abraão poderia ter questionado. Vou sair daqui, da casa do meu pai, tenho tudo aqui, minha família toda tá aqui. Mas Deus falou, ele foi. Jairo podia falar assim, não, eu sou, né, um dirigente da sinagoga, todo mundo tá me olhando, né, eu sou uma pessoa conhecida. E Jesus veio para confrontar os religiosos da sinagoga, né? Trazer o ensino, quebrar a religiosidade. Imagina, Jairo falou, eu não quero saber o que vão achar de mim, eu quero é que minha filha seja curada, eu quero que ela tenha vida. Então, para de olhar o que os outros vão pensar de você, vão achar. Se firme naquilo que Deus te falou e caminhe essa palavra. Feche seus ouvidos para vozes externas. Feche seus olhos, feche seu coração para o externo. Foque-se em Deus. Foque naquilo que Ele te falou. Essa certeza. Não porque eu estou falando, mas porque Deus fala, Ele cumpre. Você ficar toda hora duvidando, a dúvida é pecado. Quantas pessoas, Sara e Abraão, passaram por isso? Na outra quinzena vamos falar sobre isso. Sobre a dúvida. Deus falou, Ele vai cumprir. Agora a gente fica se perguntando, fica ali, e aí o tempo passa e nada acontece. Mas por que não aconteceu? Será que foi por minha causa ou por causa de Deus? Não, Deus nunca erra, Deus nunca falha. Se não aconteceu ainda, é porque Ele está nos preparando, ou porque nós estamos falhando, estamos pisando fora, estamos indo contra. Então, para que o milagre aconteça, nós temos que nos ajustar, nós temos que caminhar, né, na direção que Ele nos colocou. Não é a direção que eu quero, porque o que eu quero geralmente vai contra a palavra do Senhor. Sim, há coisas que eu quero que estão de acordo com a palavra do Senhor, por isso que é muito bom e certo nós orarmos para que o nosso coração se alinhe ao coração do Senhor, para que a nossa mente se alinhe à mente de Cristo. É isso que Deus nos pede.
alinhamento aos céus. Se alinhe aos céus, se alinhe ao coração de Deus. Porque vai acontecer. Não na sua hora, mas na hora do Senhor. Mas não desista. Não fique incrédulo, duvidando. E os milagres ocorrem longe dos lugares incrédulos. Até essa semana também Deus me falou muito isso. Que Jesus, ele foi operar o primeiro milagre, transformar a água em vinho, em Caná da Galileia. Jesus não ficou na sua terra fazendo o ministério dele. Porque toda vez que ele ia para a terra dele, eram muitos incrédulos. Porque pensavam, não é este o filho do carpinteiro? Então, Deus não vai operar o teu milagre na incredulidade. Então se você está no meio de pessoas incrédulas, como Abraão estava, ele vai te tirar. Jair estava na sinagoga, um povo incrédulo também. Deus também o tirou da sinagoga, falou, vai lá para Jesus. A mulher de fluxo de sangue também, ela saiu, ela rompeu, porque mulher com fluxo de sangue naquele momento era afastada da sociedade, ela era assim, muito até questão, é impura, né? O mandamento de Moisés. Então, todos eles romperam, saíram do lugar da incredulidade e foram em direção ao caminho da fé, o caminho de milagre. Está muito forte. Os milagres só vão ocorrer nas nossas vidas quando nós sairmos do lugar da incredulidade. O lugar da incredulidade pode ser você mesma. O lugar da incredulidade pode ser sua casa, sua família. O lugar da incredulidade pode ser o seu emprego. Eu não sei aonde é o lugar da sua incredulidade. Mas você tem que sair disso. Tem que sair e deixar Deus operar o milagre. E aí sim, todos vão ver como aconteceu com Sara, como aconteceu com a mulher de fluxo de sangue. Vai ser visível. E olha como tem uma coisa. No final de Marcos 5, quando Jesus entra para operar o milagre, ele deixou todo mundo que estava se lamentando da morte da criança e só entrou com Pedro, Tiago e João, os 3 apóstolos dele, e com os pais da criança. Só essas pessoas entraram para viver o milagre. Então, o seu milagre nem todos vão entender porque é seu. Eles vão ver. Mas esse caminho de milagre você tem que caminhar sozinho para poder acontecer as coisas. Não adianta você querer continuar no mesmo lugar, sabendo que ali tem incredulidade, que ali as coisas não vão fluir. Isso é real, isso é verdadeiro, isso é perceptível. Lugares que, bom dia, lugares que sugam você, que você está ali crendo, mas estão sugando, tem que sair. E sair feliz, porque ou eu recebo meu milagre, ou eu vivo um novo tempo de Deus, ou vou ficar aqui. Imagina se Abraão não tivesse saído. Não seria pai das nações, não teria Isaac, não teria todo esse povo. Imagina se Jairo não saísse da sinagoga e fosse até Jesus. A filha dele teria morrido. Imagina se a mulher do fluxo de sangue ficasse em casa com medo do julgamento das pessoas. Ela também não seria curada. Então, hoje é uma palavra para nos confrontar. Você tem orado, você tem vivido com o Senhor, mas está faltando algo. Saia deste lugar de incredulidade. Por mais difícil que seja, porque eu sei do que eu estou falando para vocês. Nós temos que sair deste lugar da incredulidade. Nós temos que nos desprender. Desprender de tudo que nos prende para viver o sobrenatural, para viver o impossível. Porque nada é impossível para Deus. Uma coisa que eu sempre falo aqui, já teve nas frases rosas, que é o seguinte: quando Deus prepara, quando Deus coloca, quando Deus prepara algo para nós, Ele se responsabiliza. A gente sempre vai querer ficar perguntando, mas será que vai dar certo? Não. Se aquilo tem a mão de Deus, se aquilo tem a direção do Senhor, vai acontecer. Vai acontecer e Deus vai te dar toda a capacidade, toda a direção, todo o fluir. Então, que você grave hoje sobre isso. Posicionamento, desprendimento,
Sair do lugar da incredulidade, tá muito forte isso pra mim e também vai estar muito forte pra vocês. Não dá pra viver um milagre com pessoas que não estão crendo, que estão ali todo dia falando não vai dar certo, como é que vai ser isso, aquilo. Chega. Chega. É momento de paz, de alegria, de contemplação, de agradecimento, né? Como fala o Salmo 23, deitar, né, ali nos pastos verdejantes. Deus nos faz descansar, são tempos de luta. E quando nós recebemos milagre, nós queremos usufruir dele, aproveitar. Então, que você vire essa chave, como eu também já virei, graças a Deus, bom dia, de permitir com que Deus faça, com que Deus flua. Para Deus fluir, tem que sair do meio da incredulidade. Eu não sei, e repito, não sei qual é o meio que você está inserido que tem incredulidade. Mas Deus vai te revelar. E você precisa ir sem medo. Porque o verdadeiro amor de Deus lança fora todo o medo. E tudo se move através da nossa fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo. E eu acho lindo, gente. Acho lindo Marcos 5, 34, que diz uma coisa. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre desse sofrimento. Mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, tocou nas suas olas, foi curada. Nunca mais ouviu que ela era mulher do fluxo de sangue. E com Jairo a mesma coisa. Enquanto Jesus estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, creia, tão somente creia. Bom dia. Ou seja, a mulher do fluxo de sangue foi curada pela fé dela. E Jairo, ele creu, né? Marcos 5,36. E não fazendo caso, disse, não tenha medo, tão somente creia. O que Deus fala para nós é, creia, avance, caminhe, se desprenda, se posicione, saia do meio da incredulidade, porque Deus quer operar. Falta assim, né? Eu sinto que falta bem isso. Para muitas pessoas aqui que nós temos compartilhado, e nós temos que virar a chave. É tempo realmente de virar a chave. Gente, e uma coisa maravilhosa, bom dia, que é o seguinte, Isaac nasceu em Gênesis 21, a mulher do fluxo de sangue foi curada e a filha de Jairo também, em Marcos 5, 34 e 36, ou seja, mova-se e creia somente. Nós temos que nos mover, nos posicionar, temos que crer, temos que avançar. Só vai acontecer mediante a isso. Se desprenda hoje, em nome de Jesus, e que nós possamos viver muitos milagres, em nome de Jesus, até o dia 29, porque em março teremos um novo mês maravilhoso, em nome de Jesus. E o Senhor é quem conduz as nossas vidas, Ele é nossa rocha, Ele é nosso sustento, a nossa paz, a nossa alegria. Então que você creia somente, que você se mova e saia do meio dessa incredulidade para você poder ver os milagres acontecendo, porque é caminho de milagres. Caminho de milagres. Vamos tirar foto aqui, deixa eu colocar aqui. Ai, deixa eu pegar aqui. Vamos só.
Deus te abençoe. Uma ótima semana, um ótimo domingo. Que Deus te guarde, que Deus te proteja. Você chegou agora, vai ficar salva aqui a live. Você pode assistir. Bom dia e compartilhar com mais pessoas. E Deus faz. Creia, porque Deus faz. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, tá bom? Que Deus abençoe. Um grande beijo. Feliz novo mês, né? Porque o próximo café é só daqui a 15 dias, tá bom? Deus abençoe. Fevereiro de milagres. 2024, ano da realização. E confia no Senhor. E avance. E se liberte. E se desprenda. Viver o seu milagre. Caminho de milagre. Fevereiro de milagres, tá bom? Deus abençoe. Conta aqui os milagres que você já viveu durante esse mês, hein? Durante esses 25 dias, hein? E Deus é tão maravilhoso e que nos deu até mais um dia nesse mês, porque tem muito milagre para acontecer, né? Deus abençoe. Um beijo. Tchau, tchau.